Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do nosso bate-papo aqui no podcast MacLeod. A nossa intenção é trazer grandes personagens, atores desse mercado financeiro que anda vivendo momentos de muita volatilidade, um período, acho que histórico até, nessa trajetória mundial que a gente está acompanhando do coronavírus. E dessa vez eu quero conversar com uma das pessoas mais experientes que eu já tive a oportunidade de trombar aí nessas minhas andanças pelo mercado financeiro. Eu, Rafa Ribeiro, estou nesse mundo aí há razoavelmente 4 anos e o Cássio Segura, nosso convidado de hoje, ele é vice-presidente da Yellow Finance, é uma das pessoas mais experientes que a gente vai ter oportunidade de conversar. Só para você ter uma ideia, no currículo dele, que eu vou dar uma breve abreviada, ele foi head do Banco do Brasil Américas, nos Estados Unidos, e é também diretor da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Seja bem-vindo, Cássio Segura, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem? Agradeço aí a oportunidade. Olá a todos os ouvintes da nossa conversa, que rende, a todos os parceiros e clientes da MacLeod Investimentos. Queria parabenizá-los pela iniciativa. Obrigado. E momentos aí de emoção, mas vamos navegar com certeza e vamos chegar no Porto Seguro. Legal. O Cássio, ele é vice-presidente da Yellow Finance, que tem uma atuação bem interessante no mercado americano. Primeiro, eu queria que você apresentasse como é a participação da Yellow Finance nesse mercado financeiro, Cássio. Bom, Rafa, primeiramente, informar a todos, é a primeira oportunidade que eu falo como Yellow Finance, a nossa empresa, a Bright Capital, que vem desde 2012 atuando no mercado de crédito imobiliário nos Estados Unidos, né? Atuamos bem forte nos Estados Unidos. Nós fizemos um reestudo de marca para manter nossa marca sempre atualizada e no final, né, desse trabalho todo, a marca escolhida é a Yellow. Então, a Bright Capital, doravante, será a Yellow Finance, mas a equipe continua, a equipe sênior, né? A experiência continua e nós vamos continuar fazendo o mesmo que nós vimos fazendo já há bastante tempo, que é fazendo crédito imobiliário residencial nos Estados Unidos, com um histórico de muito sucesso desde 2012, entregando retornos consistentes, com foco em proteção patrimonial, até o momento, batendo na madeira, né? Zero de perdas. Impressionante, hein, Cássio? Aproveitando bastante as oportunidades e fazendo o que gostamos. Nós gostamos muito desse mercado e então a gente tem tido uma história de sucesso. Cássio, explica pra gente um detalhe. Na minha opinião, e eu vou deixar aqui de uma maneira bem humilde, eu acho que essa crise ela tem um componente diferente da última grande crise dos mercados financeiros, que foi em 2008, né, onde a gente teve lá a falência do Lehman Brothers, né, lá nos meados de setembro de 2008, depois de um ciclo de alta muito forte nas bolsas americanas e na economia mundial como um todo. E aí, aquela crise do subprime, né, que foi uma crise de crédito, acabou colapsando basicamente o mercado financeiro. A crise que vivemos agora é uma crise sanitária, uma crise de saúde que está gerando consequências no mercado financeiro. Estou muito errado ou é mais ou menos por aí? E a partir disso, quais são as atuações que você imagina serem necessárias para debelar esse momento tão difícil, essa crise? Seu resumo foi muito bem feito, Rafa. Essa é uma crise mais de confiança nesse momento, uma crise, como você falou, baseada na questão sanitária. Ela não é uma crise de liquidez. Então, ela se difere do que aconteceu em 2008. E ali, aliás, as crises, né, normalmente, quando elas vêm, elas não se repetem, como muitas vezes com os mesmos cenários. Então, esta é uma crise totalmente diferente da de 2008. Então, nós não vemos questões de liquidez, mas vemos assim uma certa incerteza com relação ao futuro próximo. E essa falta de visibilidade, essa falta de previsibilidade sobre o que vai acontecer nesse cenário de curto prazo é que tem gerado volatilidade e tem gerado variações de preços nos ativos de uma forma bastante abrupta, como nós temos visto recentemente. Diferentemente também de 2008, os agentes que têm influência nesse momento, eles atuaram de uma forma mais cedo
e de uma forma mais forte no mercado. Então, por exemplo, os bancos centrais em 2008 foram muito lentos, eles demoraram a perceber a gravidade da crise. No momento atual, os bancos centrais no mundo inteiro estão atuando de forma coordenada e gerando mecanismos para que o mundo continue rodando. Os governos, esta crise é uma crise que vai depender muito da atuação dos governos, não é uma crise onde o setor privado, ele, de certa forma, está um pouco de mãos atadas. Então, os governos vão ter que atuar de uma forma mais firme na economia, nós vamos ter maior presença dos governos e boa parte deles estão fazendo o seu dever de casa. Então, é uma crise que se difere daquela que nós vimos em 2008, ela ainda vai apresentar itens de volatilidade nos preços dos ativos, porque nós não temos clareza de quando ela vai, vamos assim dizer, se acalmar. Nós temos duas ondas, né? Isso está amplamente divulgado. A primeira onda, que é a onda sanitária, que é a onda do vírus propriamente dita. São dois itens fundamentais que vão fazer as coisas ficarem um pouco mais claras. Uma é quando o número de novos casos começar a se reduzir, essa curva começar a cair. E a segunda e fundamental é quando nós soubermos efetivamente quando a cura para esse vírus ela vai estar disponível. A partir do momento que nós tivermos clareza de que vai ter um remédio, também as coisas vão se clarear. Então, na parte sanitária, na parte de saúde, a gente tem esses dois itens para acompanhar. E quando a gente tiver uma redução do número de novos casos, quando a gente tiver uma cura para essa doença, possivelmente as nuvens vão se abrir, nós vamos conseguir enxergar um pouco mais à frente. E isso deve acontecer entre 2-3 meses à frente. Depois vem a segunda onda, que é a onda econômica, que efetivamente houve um cavalo de pau, né, foi dado um cavalo de pau na economia. Então, essa onda, essa segunda onda, nós também não sabemos qual é o tamanho dela. E quanto mais longa for a primeira onda, mais pesada, né, mais complexa será essa segunda onda. Então, é muito cedo para se falar, mas espera-se que essa segunda onda que vai começar, né, os dados, os números vão começar a se mostrar já na semana que vem, quando a gente olhar os números de meio de março, né, em diante, mas deve se alongar até final do ano, quando as empresas impactadas vão soltar os seus balanços, as que têm capital aberto, né, vão soltando trimestralmente, mas a gente vai ver aí uma ressaca, né, de índice de desempregos, o índice de desemprego se elevando nos Estados Unidos, no Brasil e outros países do mundo. A gente vai ver resultados financeiros de corporações, de boa parte das corporações vindo abaixo das expectativas. O setor de microempresários também bastante impactado, muitos não conseguiram reabrir as suas portas. Então, essa segunda onda, que é a onda, né, econômica, ela está por vir ainda, está por ser mensurada. E quando a gente junta as duas ondas, nós podemos concluir que a gente não tem ainda uma clareza quando as coisas vão se estabilizar. Por isso que a gente espera vamos assim dizer, emoções ainda vindo nas próximas semanas, nos próximos meses. Como diria aquele consagrado narrador, haja coração, então, né? Mas, Cássio, bom, o Cássio está baseado em Miami, né? Está falando diretamente de Miami e, enfim, está, nesse momento, sendo, digamos, impactado pelas medidas sanitárias dos Estados Unidos. E curioso, né, Cássio, Miami, se eu não me engano, a Flórida, né? É um dos estados que tem aquele movimento de migração de pessoas idosas, não é isso? Eles vão para Miami no inverno do hemisfério norte e voltam para suas residências, geralmente na parte mais setentrional, mais ao norte dos Estados Unidos, quando lá está no verão. Cássio, como é que são as medidas sanitárias aí e as medidas sociais que estão sendo impressas pelo governo estadual da Flórida? A gente sabe que os Estados Unidos é
é um estado confederado, né? Como é que está isso aí para vocês na sua rotina? O estado está fechado praticamente, só os serviços essenciais estão funcionando e o governo soltou uma lista muito similar ao que nós temos no Brasil sobre o que é serviço essencial. O estado, economicamente, ele tende a ter um impacto forte em algumas regiões, porque é um estado focado no turismo, né? E o turismo hoje está fechado para balanço, então nós temos Orlando, que é uma cidade bastante turística, nós temos Miami Beach, que é um local bastante turístico, mas, por outro lado, é um estado que tem uma economia bastante forte, que pode, de certa forma, no médio prazo compensar. Então, as medidas restritivas que foram colocadas, elas estão sendo seguidas e vai desde o distanciamento social até restrição de entrada de moradores de outros estados, de outras localidades onde a pandemia está mais forte, a exemplo de Nova York. Então, o estado tem feito um trabalho muito forte, muito sério, para que o número de casos se estabilize. Então, como você bem falou, devido ao clima, né, mais tropical, mais quente, né, da Flórida, que nós praticamente estamos no Caribe, é um estado muito procurado por aposentados. Saem parte do ano até se mudarem definitivamente. A Flórida é um estado que não tem imposto estadual, então muitas pessoas procuram a Flórida dentro desse conceito que você comentou, que os estados aqui têm um poder de redução de imposto estadual. Uhum. Então muitos aposentados procuram a Flórida pelo clima e pela vantagem tributária. Para você ter ideia, a população da Flórida cresce ao ritmo de 1.000 pessoas por dia. Então, hoje, já é a terceira maior população do país e o PIB da Flórida vem crescendo acima da média americana por bastante tempo, dado essas condições de ser um estado bastante amigável para negócios, de ter vantagem tributária e ter um clima que ajuda. Então, temos uma população idosa relevante, por isso que o estado está tomando medidas de distanciamento social bastante sérias. Cássio, deixa eu te fazer uma pergunta agora um pouco mais técnica, né? Você foi head do BB Américas durante a crise de 2008, salvo engano, correto? Não, eu não estava, eu vim para cá em 2012. Correto. Eu não estava aqui ainda, mas, logicamente, estudei bastante o mercado, porque nós entramos nesse segmento em 2013, para ser mais preciso, e estudamos muito o que aconteceu em 2008. Então, eu tenho um bom conhecimento pós-fato, vamos assim dizer, mas certo. A gente acabamos por entender a dinâmica do mercado. Porque eu quero fazer uma pergunta mais dirigida ao mercado imobiliário, que é o ramo de atuação da Yellow Finance aí nos Estados Unidos. Quais são as comparações que vocês internamente estão fazendo entre aquela crise de 2008, que foi uma crise do subprime e que impactou diretamente o mercado imobiliário americano, e essa crise de agora, que é uma crise mais econômica, né? Não é uma crise tão financeira, é uma crise até mais econômica e que deve, de certa forma, abalar, talvez não muito, mas deve sim abalar um pouco, voltando, né, a mexer com esse mercado. Vocês já conseguem traçar comparações e paralelos entre as duas crises? Sim, muito. Essas análises são feitas, nós já passamos por duas crises menores, que são 2 furacões que passaram pela Flórida, e a Flórida nós tivemos que fazer aqui lockdown forçado, né? E de certa forma impactou a economia, né, do estado. Então, nós temos aqui, né, vamos assim dizer, experiência nesse sentido. Então, vamos primeiramente olhar o mercado em 2008. Né? O mercado em 2008 estava numa situação que nós chamamos de exuberância irracional. Os bancos da época financiavam imóveis com 100% de financiamento. Alguns bancos, algumas instituições financeiras financiando a 105% do valor do imóvel, ou seja, o banco te dava 100%, o financiador te dava 100% do dinheiro que você necessitava para comprar um imóvel e mais 5% para você reformar ou se mobiliar. Né? Então, dinheiro de graça para você morar e morar bem, basicamente, né?
Exato. E aí, dentro dessa exuberância racional, muitas pessoas passaram a comprar casas, 4, 5 casas, todas financiadas, e alugavam a casa para que com o aluguel pagassem o financiamento e ainda sobrava para se manter. Então, e nesse sentido, com essa facilidade de obtenção de crédito, os preços dos imóveis foram subindo para níveis insustentáveis. Então, esse foi um ponto fundamental e levou, e quando veio a crise financeira, né, a crise que deu também, naquele momento, um cavalo de pau, pegou o setor imobiliário bastante alavancado e com premissas de crédito bastante brandas e arrojadas. E então você tem um mutuário que tem lá um financiamento de um imóvel onde ele não deu nenhum tostão e o banco financiou 100% e ele perde o emprego. Naquele momento, o que ele diz? Ele diz, olha, eu não tenho nada a perder, eu não contribuí com nada do meu orçamento, do meu bolso para comprar essa casa. Então, o banco financiou tudo, o banco pega a casa para você e divista-se. Mas nós fizemos estudos aqui e dentro desse ambiente todo de 2008, a empresa, a instituição que exigia pelo menos 20% de entrada do mutuário, se saíram muito melhores. A inadimplência, nesse segmento onde você pegava todas as pessoas que deram 20%, 30% de entrada, 20% ou mais, a inadimplência foi de apenas 4,5%. Então, por quê? Porque muitas vezes esses 20%, 30% que o mutuário deu de entrada na casa e financiou só o restante, esses 20%, 30% é o dinheiro da vida deles. É dinheiro de 5 anos, de 10 anos de acumulação. Então, aqui nos Estados Unidos, se ele entrega essa casa para o banco, ou se o banco toma a casa dele, ele perde esses 20%, 30% que ele deu de entrada. A casa fica totalmente, aquele ativo fica totalmente para o banco. Então, nesse segmento onde as pessoas deram uma entrada, deram pelo menos 20% ou mais de entrada, a inadimplência foi de apenas 4,5% contra uma inadimplência de 16% do sistema como um todo. Então, uma premissa básica que nós temos nos nossos negócios, nos papéis que nós originamos, é exigir 20% de entrada no mínimo para que a pessoa seja nosso sócio, né? Uma segunda questão é que nós não financiamos especuladores, pessoas que querem comprar 3, 4, 5 casas para criarem aí todas elas com alavancagem, todas elas com financiamento para depois alugarem ou colocarem no Airbnb, por exemplo, como já começou a existir aqui. Certo. Nós financiamos o nosso mutuário, né, o nosso cliente é aquela pessoa onde a casa é o principal ativo que ela tem. É uma casa de moradia e, se for uma segunda casa, é uma casa de veraneio, né? Como esse público, como canadense, como americano do norte que vem aqui. Não é uma casa para especulação imobiliária. Isso é interessante, então, né, Cássio? Desculpa te interromper, porque cria um compromisso financeiro muito mais contundente com esse proprietário, né? A casa da vida dele, né? Como você mencionou, são economias de anos e anos. Então, cria um envolvimento muito maior do que um mero especulador imobiliário que quer fazer negócios e quer auferir lucros com aquele empreendimento, correto? Exatamente. Então, a gente tenta ser muito pé no chão e evitar esse conceito de exuberância irracional que permeou os mercados em 2008. E, nesse sentido, esse momento agora de crise, o mercado imobiliário está bem melhor preparado. Então, o que vai acontecer é que deve haver algumas situações onde os financiadores vão ter que dar 3, 4 meses de fôlego para aquele mutuário pagar. Isso é previsto normalmente na lei americana. Você normalmente joga essas prestações para o final. Isso já foi feito, por exemplo, 2 anos atrás nós tivemos aqui o furacão Maria, né? E isso já foi feito naquela época em diversos estados aqui, onde 3 prestações foram jogadas para o final. Isso não atrapalha o sistema, isso não interfere no sistema, isso não coloca em risco o sistema, porque o sistema já é preparado para suportar esse tipo de situação. Então, nesse momento, se nós tivermos
uma situação de afastamento social por 3 meses e esperamos que a economia comece a voltar em agosto, então o sistema de crédito imobiliário, o sistema de mercado imobiliário americano está bem preparado. E nesse sentido, eu gostaria de colocar outras variáveis que contribuem para mitigar isso. Então, nós falamos de um mercado menos alavancado, nós falamos de um mercado onde o mutuário ele entra com 20%, 30% pelo menos de capital próprio. Nós falamos de uma menor especulação, onde pelo menos no caso, né, da Yellow Finance, os papéis que nós compramos são de pessoas que têm aquele imóvel como o investimento da vida, né, um investimento para a família. E aí entra toda uma rede de proteção social que o governo americano vem colocando como uma elevação grande do seguro-desemprego, ou seja, o governo americano aumentou, o seguro-desemprego era, dependendo do estado, entre 300 a 450 dólares por semana. O governo americano subiu isso e acrescentou 600 dólares por semana. Impressionante, hein? O seguro-desemprego, que era de 6 meses, passou para 10 meses. Então, o que está acontecendo aqui? Olha, você vai perder o seu emprego? Não se preocupe. Nós vamos pagar para você ficar em casa, para você manter a renda da sua família. Tá? Deixa eu rapidamente, Cássio, traçar um paralelo com o Brasil. A gente ainda não viu medidas relacionadas diretamente ao crédito imobiliário, né, ao financiamento imobiliário. A gente viu apenas uma tímida participação de bancos se comprometendo a adiar por 2 meses os juros e multas das parcelas que por acaso atrasarem, né? A gente vê aí uma certa diferença nos dois comportamentos, certo? De fato, aqui o governo, os canais de comunicação, né, entre as decisões tomadas e a economia real, a gente percebe maior agilidade. E a gente ouve muito falar do pacote de 2 trilhões de dólares, né, que é um pacote que foi uma primeira fase, agora está vindo o quarto pacote, porque nós tivemos 2 programas de 18 bilhões de dólares que foram mais relacionados à estruturação do país para combater a pandemia. Nós tivemos o terceiro pacote de 2,2 trilhões realmente para criar uma rede de proteção social para os indivíduos, para as famílias e para as empresas. E está vindo agora o quarto pacote, que é para complementar esse de 2 e ainda trabalhar na geração de empregos. Esse quarto pacote tende a ser um pacote muito focado em obras públicas de infraestrutura. Então, o governo tende a fazer dos Estados Unidos um canteiro de obras para gerar emprego e, a partir daí, começar a reativar a economia. Semelhante ao que foi feito lá pós-crise de 29, com o New Deal, né? Enfim, isso, que foi realmente um plano... Após a Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall. Plano Marshall, assim exatamente. Agora, vai lá, Cláudio, conclua. Desculpe, Rafa. E aí, não, vai lá. Então, além do governo está criando mecanismos, né, para proteger a sua economia, vale lembrar que essa crise pegou os Estados Unidos no seu melhor momento. Os Estados Unidos vêm há 10 anos de crescimento ininterruptos. Então, pegou o país em pleno emprego. Esse desemprego aqui estava 3,5%. Então, as famílias com renda, as famílias o americano não poupa muito, mas também ele não estava muito endividado, né? Então pegou as famílias menos endividadas, pegou as empresas com caixa muito forte. Correto. Então, diferentemente do Brasil, que estava saindo da sua crise, aquele negócio, você está sarando de uma gripe e de repente vem uma tuberculose e complica tudo, pega as suas defesas um pouco fragilizadas quando você está saindo, né? Então não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estava assim, com o seu organismo muito fortalecido, estava com a sua saúde muito boa, e aí, então, o país está em condições melhores do que muitos outros de enfrentar, e eles têm feito isso. E nessa questão da transmissão dos pacotes para a economia, é muito importante salientar que aqui os bancos, né, não estou querendo comparar com o Brasil, mas aqui existe aquele sentimento de patriotismo. Hoje as instituições financeiras estão trabalhando para a melhoria do país, que em segunda instância, que em última instância, vai ser melhor para a própria instituição financeira. Sem dúvida. Os bancos estão ansiosos para colocar em práticas
colocar em prática tudo aquilo que o governo soltou de programas para os cidadãos e para as empresas. Eu mesmo já recebi 3 ou 4 cartas do meu banco dizendo, olha, foi aprovado, mas nós não sabemos os detalhes ainda. Agora chegaram os detalhes, estamos colocando nossos sistemas o mais rápido possível à sua disposição, os nossos sistemas estão prontos, você tem direito a isso, a isso, a isso, estamos te aguardando. Então, os bancos, né, as instituições financeiras que são os agentes de comunicação do governo para a economia real, eles estão fazendo sua parte e tentando agilizar o máximo possível para que esse pacote chegue efetivamente na ponta. Ô Cássio, agora eu quero te fazer uma pergunta um pouco mais técnica, mas que vai na esteira disso que a gente está falando, que são os pacotes econômicos, né? Os volumes financeiros, eles chegam a assustar, né? O pessoal hoje em dia fala de $1 trilhão como se fosse uma coisinha à toa. Mas se trata de muito dinheiro. E tem muitos players já no mercado mostrando uma certa preocupação com esse nível de alavancagem do mercado de crédito dos Estados Unidos, né? E que uma segunda onda de crise de crédito, causada por talvez um aumento da inadimplência devido à piora dos resultados corporativos, também criado aí por causa de um choque de demanda pela Covid-19. Você concorda com essa afirmação? Há realmente esse risco? Bom, essa é a segunda onda que nós vimos falando, né, que é o impacto na economia. Eu discordo de maneira geral, tá? Porque, volto a dizer, pegou os Estados Unidos em pleno emprego, pegou as empresas muito bem preparadas, com baixo endividamento no geral. Então, e outra coisa, o governo, só para grandes empresas aqui, o pacote foi de $500 bilhões. Então, as grandes empresas vão ter linhas de crédito para pagar em 30 anos. O pacote para as pequenas empresas foi de $370 bilhões. Então, existe sim uma redução da demanda nesse momento, existe capacidade ociosa, mas volto a dizer, as empresas americanas, né, as maiores, boa parte das médias e das pequenas estão em melhores condições para enfrentar esse momento. Quando você adiciona ajuda do governo federal em termos de recursos subsidiados, volto a dizer, para mim que pequena empresa aqui é dinheiro a fundo perdido. Se você aplicar para o seu empréstimo e você usar para pagar a sua folha de pagamento, para usar para pagar o aluguel do seu imóvel, para ajudar a pagar o financiamento do seu imóvel, o dinheiro torna-se a fundo perdido. Né? E, além dos $1.200 que cada família está recebendo, né, por adulto, podendo chegar a 2.400 e mais 500 por cada jovem, que é o voucher, as microempresas estão recebendo $10 mil a fundo perdido cada uma. Então, assim, vamos resumir novamente. Você pega as empresas melhores preparadas, em bom estado de saúde, por conta de 10 anos ininterruptos de crescimento, você tem um pacote, né, do governo, um programa do governo de ajuda. Então, você percebe que o mercado como um todo, a economia como um todo, ela não vai gerar níveis alarmantes de risco de crédito, mas empresas específicas que não, volto a dizer, que não levam um risco para a economia como um todo, sofrerão. Então, eu vou dar um exemplo prático, a Boeing. Né? Essa crise pegou a Boeing numa situação ruim já. Essa crise impactou o setor aéreo de uma forma relevante. Então, e aí, rapidamente, só fazendo um parêntese, né, Cássio? Perdão mais uma vez pela interrupção. A Boeing já vinha de uma crise muito grave, causada até certo ponto por ela mesma, né, por conta daquele lançamento do 737 MAX, que acabou por um problema de software, até onde a gente tem as informações, ocasionando 2 acidentes aéreos gravíssimos, né? Então já houve uma crise muito forte ali, e aí foi aquilo que você comentou em relação às defesas, né? O nosso sistema imunológico, o sistema imunológico da Boeing já estava bastante debilitado quando essa crise atingiu frontalmente o sistema aéreo como um todo, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito que há um risco de crédito, mas em situações específicas.
o risco sistêmico, ele vai, assim, eu não acredito que depois que a gente passar desse momento agora de afastamento social, quando a economia se retomar, eu não vejo risco sistêmico na economia americana, não. Tanto que nós esperamos uma recuperação em V, né? É aquela caída rápida, mas uma recuperação rápida. Pra você ter ideia, espera-se que o PIB dos Estados Unidos caia nesse segundo trimestre 30%. Uma queda fortíssima, né? Fortíssimo. Então, foi um grande cavalo de pau na economia. Mas, no terceiro trimestre, espera-se que o PIB dos Estados Unidos cresça 19%. Então, é um crescimento, né? É uma crise que vai vir em formato de V, né? Uma queda rápida, mas uma volta rápida. No Brasil, por exemplo, já se espera uma retomada em U, né? Onde você cai abruptamente, você fica mais lentamente embaixo e demora-se um pouco mais para voltar. Então, isso a gente já percebe em gestores do mundo inteiro. A gente percebe que o dólar deve continuar forte por conta dessa expectativa, ou seja, os Estados Unidos hoje é o país melhor preparado e tende a ser o primeiro país a sair da crise, quando comparado com outros países. Então, o fluxo, né, de recursos está vindo para cá, inclusive gestores do Brasil que já estão alocando, né, boa parte dos seus ativos no mercado americano, esperando que a retomada aqui seja mais rápida do que em outros lugares. É exatamente essa pergunta que eu quero fazer. Resumo, eu não vejo risco sistêmico nos Estados Unidos. Vejo, sim, alguns riscos pontuais em algumas áreas específicas ou de empresas que estavam menos preparadas para esse momento. E agora eu quero entrar justamente na Yellow Finance. E só para dar um dado, né, corroborando, dando mais argumentos para essa sua fala, eu sou um pouco mais iniciado no mercado de câmbio, né? Eu, enfim, faço trades, conheço o mercado Forex e a evolução da moeda americana, ela é vertiginosa, né? Ela está realmente crescendo e subindo de maneira surpreendente. Então, isso é já um indicativo de como a moeda americana tende a se fortalecer, tende realmente a ser aquele porto seguro de sempre. Mas não apenas isso, vai ser também a moeda buscada por aqueles que querem retomar os investimentos, buscando, claro, lucratividade. Agora, Cássio, falando especificamente da Yellow Finance, como é que eu faço para investir nessa empresa? Por que a gente está conversando? Vocês têm algum fundo aqui no Brasil onde a gente possa investir? Nós temos um fundo aí no Brasil que já está no mercado desde 2013, é um fundo que tem um track record impecável. Ele está acumulado aí desde 2013 a 155 do DI. A gente usa esse fundo, compra ativos de crédito imobiliário residencial aqui nos Estados Unidos. A gente tem outro fundo também em dólar, offshore, desde 2013, com rentabilidade de 7% ao ano em dólar. Então, hoje, quem quer sair, né, vamos assim dizer, ou ficar numa correlação negativa com o Brasil, nós temos a oportunidade de investir em reais aí no Brasil, nesse fundo, que a MacLeod é uma grande parceira nossa na distribuição desse fundo, que tem tido performance assim, de estabilidade muito forte e é um componente de diversificação, porque os ativos que estão dentro do fundo são ativos ligados ao mercado americano. E aí, Rafa, eu queria comentar um pouco sobre a nossa tese de investimento. Quem está comigo há mais tempo já tem ouvido essa minha história, e essa crise do Covid-19 veio que reforçar. O brasileiro, como americano, né, a gente gosta muito do mercado imobiliário. Então, dentro de um conceito de diversificação de ativos, nós vamos ter nossa parte em renda fixa, né, ligada a papéis do governo, nós vamos ter nossa parte de renda variável, né, mercado acionário, e vamos ter lá uma parte investido em mercado imobiliário como conceito de diversificação. Então, nós somos da tese de que você comprar o imóvel direto, você perde flexibilidade em momentos de saída, ou seja, quando o mercado está favorável, você até consegue vender seu imóvel, mas em momentos
de retração de mercado, você fica abraçado com aquele imóvel sem muita liquidez, e aí vem todo o custo de carregamento, né, que é você pagar o imposto predial, é você pagar o seguro do imóvel, se é um apartamento, você tem que pagar condomínio. Então, aquele bem que deveria ser um investimento, na realidade, passa a ser um centro de custo. Agora, quando você entra num fundo, né, de crédito imobiliário, num fundo imobiliário, você tem regras claras de saída e você transfere, né, esse custo de carregamento, obviamente, para a pessoa que está ocupando o imóvel. Então nós acreditamos muito que os fundos de crédito imobiliário, os fundos imobiliários são alternativas inteligentes e de maior flexibilidade para você investir o seu recurso naquela parte que você quer direcionar para o mercado imobiliário. O outro conceito é o conceito de diversificação também de risco país, partindo da premissa, né, de que daquele sábio conselho dos nossos avós, de que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, nós diversificamos nossos ativos, mas se nós temos toda essa diversificação somente em ativos brasileiros, é como se nós tivéssemos pegado essas cestas e colocados na mesma carroça. Então, não adianta eu ter meus ovos em diferentes cestas, se todas as cestas estão naquela mesma carroça, porque se a carroça tombar, todos os ovos vão se quebrar do mesmo jeito. Então, não adianta eu ter meus ativos diversificados tudo do Brasil. Se o Brasil for mal, a tendência é que todos os segmentos da economia também estejam passando por um momento difícil. Então, é importante colocar não só os ovos em diferentes cestas, mas também colocar cestas em diferentes carroças. Então, é importante a gente ter investimentos diversificados, que tem diversificação fora do Brasil, para proteger também das variáveis, né, econômicas do país. E aí, indo um pouco mais à frente, então, gostaria de falar um pouco de investimento no mercado imobiliário, a diferença entre imóvel comercial e imóvel residencial. Nós aqui, na Yellow Finance, nós só fazemos imóveis residenciais. Não é que o imóvel comercial ele vai deixar de existir, mas nós percebemos já de um tempo para cá que o imóvel comercial está um pouco sem tendência, devido à mudança de comportamento dos consumidores. Então, cada Inclusive, vez mais essa crise, né, Cássio, rapidamente, o advento do home office chegou para ficar, né? A gente tem visto um crescimento grande, a Zoom Communications, por exemplo, né, que é a dona do aplicativo Zoom, que inclusive estamos usando aqui, teve um crescimento astronômico aí na Bolsa Americana, né? Então vai exatamente de acordo com isso que você está falando. De fato, a gente já percebia esse movimento, né, de mudança de comportamento. Essa pandemia, né, ela veio como que acelerar, né, um pouco mais isso. Mas você vê assim, o varejo sentindo bastante. Eu, por exemplo, eu não compro um sapato, um tênis numa loja, né, principalmente tênis de corrida, eu não compro numa loja há mais de 5 anos. Meu pé não vai crescer mais. Eu calço 40, então eu pergunto para um amigo meu, para outro amigo meu qual tênis que ele usa, eu vou lá online e compro, né? Então eu não entro numa loja para comprar um tênis há mais de 5 anos. Então, e essa questão está cada vez permeando mais o modo como as pessoas se comportam. Então, a gente percebe, por exemplo, antes dessa crise já, aqueles shopping centers de rua, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, nós chamamos de strip mall, com quase 25% de vacância. Agora, com essa crise, estão todos fechados. Então, nós não sabemos o que vai voltar. Estimava-se antes da crise já que 20% desses strip malls iriam fechar nos próximos 5 anos, por conta dessa mudança de comportamento do consumidor. Então, a gente vê então, o imóvel comercial sem direção. Agora, quando nós vamos para o imóvel residencial, a gente não vê tanta ameaça. Nós estamos vendo casas mais confortáveis, casas com ar-condicionado central, casas com internet banda larga, né, rápida, sem fio, né, onde com toda a conveniência, né, de TV, que parece um cinema, aparelho de som, etc.
Então, existem estudos que têm mostrado que as famílias estão despendendo cada vez mais tempo dentro de casa, que as famílias estão ficando cada vez mais tempo dentro de casa e fazendo, né, as suas compras, trabalhando a partir da conveniência da sua casa. E ainda tem aquele tal da Netflix, né, que traz aquele monte de série para a gente ainda ficar, ficar vidrado afundado no sofá, né? Grudado no sofá. Então, resumindo, a gente percebe o imóvel comercial ainda sem direção, volto a dizer, não é que vai acabar, tem oportunidades, como a gente falou, na questão do coworking, né? Talvez com essa compra online, muitos galpões, né? Galpões seja uma tendência também, mas a gente não tem essa clareza para onde o imóvel comercial vai caminhar. Por outro lado, nós não vemos ameaça no residencial, e se nada disso for verdade, todo mundo precisa de uma casa para morar. Ninguém inventou ainda uma alternativa à moradia. Ou então, na Lua, né? Ainda não chegamos lá. Exato. Então, a Yellow Finance, ela tem todos os seus fundos, né, os seus ativos de crédito imobiliário focados no imóvel residencial. E relevante, tá? Até nós já falamos isso várias vezes aqui, essa crise ela será uma crise que vai impactar menos do que 2008, porque o mercado está desalavancado, então nós não alavancamos. Então, hoje, a Yellow Finance ela tem 150 milhões de dólares sob gestão, mas nós temos 220 milhões de dólares de imóveis garantindo nossos fundos. Aqui nós somos zero de alavancagem. Então, dentro quando você fala de risco de crédito, né, o nosso risco de crédito está bem garantido pela capacidade de pagamento do mutuário, e lá no final tem a propriedade. Se tudo der errado, nós tomamos a propriedade. Então, é uma forma de investimento bastante conservadora e que, volto a dizer, desde 2012 a gente vem entregando 7% ao ano em dólar, aí no Brasil entregando 155% do DI, né, em reais, e zero de perda. Por quê? Porque nós financiamos pessoas que têm capacidade de pagamento, nós gostamos de classe média baixa, nosso valor médio é 250 mil dólares, nós não temos grandes financiamentos aqui, né? Nós gostamos, né, da classe trabalhadora, né, enfim, pessoas que têm comprometimento familiar, pessoas que vão pensar duas vezes antes de colocar sua família, deixar sua família sem teto. Então, tem todo um conceito de mitigadores que fazem com que o nosso modelo de investimento seja um modelo defensivo, com baixa volatilidade e que tem performado bem aí durante o tempo. Imagino que a taxa de default de vocês, bom, olha eu aqui falando financeiros, né? A taxa de inadimplência, né? A taxa de devolução do imóvel seja baixa. E é realmente impressionante, já estou vendo aqui a performance do fundo. O fundo é o Socopa Mortgage, é isso? Lá na Orama, correto? Exatamente. O nosso fundo está na plataforma da Orama. Certo. O nosso administrador aí no Brasil é a Socopa, o pessoal que tem feito um bom trabalho para a gente. Enfim, então é um fundo que é D30, ou seja, para um fundo imobiliário é um fundo que tem uma liquidez interessante. Muito boa, inclusive. A taxa de administração é uma taxa de administração baixa, a gente cobra 1% de taxa de administração, o que favorece, obviamente, a performance do fundo. Então, é um fundo que tem tido um histórico muito forte aí. E para quem quer investir também direto, nós temos aqui nos Estados Unidos o Brickell Bay Mortgage, que é um fundo também que tem entrega entre 7% a 8% em dólar aqui nos Estados Unidos. Então, a gente tem opção para todo mundo, viu, Rafa? Basta querer investir em ativos americanos, que nós facilitamos a vida de todo mundo aí. Não, perfeito, né? Deu para entender de uma maneira muito didática, né? Inclusive te agradeço por isso, a importância da diversificação, né? Você investir não apenas em Brasil, você mitigar esse risco país, você ter ativos fora do país, nos Estados Unidos é importantíssimo. Ter esse rendimento em moeda, eu acho que é um duplo hedge, né, Cássio? Porque além de você fazer um hedge na moeda americana, que tem tido altas aí expressivas, né? É a moeda do mundo que mais se desvalorizou frente ao dólar. Então, além de você fazer esse risco cambial,
também diminuir, você tem o risco país diminuído e tem uma taxa de liquidez boa, é um negócio razoavelmente muito consistente nesses números, né? Tem entregue desde 2013, então é um duplo hedge, né? Se eu não me engano. Agora, a grande pergunta não é essa, a grande pergunta é o momento? A taxa de câmbio chegando a valores de 5,25, né? Isso no dólar